Boa tarde. Na turma MX eu terminei de acabar a aula 14. Então, na próxima semana vai ser o assunto de EDOs exatas. E eu queria já falar isso para vocês também. Esse assunto de EDOs exatas para vocês na próxima semana. E eu, assim, falta postar os vídeos no YouTube é, das aulas anteriores de EDOs. Só postei um até agora. Eu tô querendo dar uma visualizada no vídeo pra, se possível, dar uma ajeitada assim, só cortando alguns erros, algumas gaguejadas e tal, pra ficar melhor. Mas eu não vou, eu vou tentar não ser muito assim preciosista pra não demorar muito. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível pra ter o vídeo no YouTube e vocês poderem acompanhar a partir da próxima semana o assunto de EDOs exatas. Talvez eu faça uma revisãozinha assim, só dizendo o que é uma EDO, antes de começar a dizer como é que a gente resolve uma EDO exata. Mas assim, também, para quem chegar na próxima aula de terça-feira e não teve tempo de estudar os assuntos de outros tipos de EDOs daqui para lá, mesmo assim dá para entender. Só precisa saber o que é uma EDO, né? Assim, tem uma noção mínima, básica do que é uma EDO. Isso não é problema. Uma EDO é uma equação cuja incógnita é uma função, né, que envolve derivadas e tal. Você sabe, por exemplo, que a derivada de y é igual a 2y menos 1, por exemplo. Qual é a função cuja derivada é igual a o dobro dessa função menos 1? Isso é uma EDO. Você pode envolver aí a função que você quer descobrir, pode envolver a derivada dela, a primeira derivada, pode envolver a segunda derivada, a terceira, enfim, até a enésima derivada. Isso é uma EDO. Pronto. Só isso. Aí, sabendo disso, nós na próxima aula vamos estudar EDOs exatas. Aí tem a definição lá de EDOs exatas. E para quem lembra alguma coisa de campos vetoriais conservativos, vai ser uma beleza, porque é basicamente a mesma teoria. De campos conservativos serve para EDOs. Mesma coisa. Aquela coisa de. eh, aquele rotacional, né? Rotacional igual a zero, né? Derivada de Q com relação a x menos derivada de p com relação a y. Aí calcula para ver se é zero. Se for zero, aí tem uma chance do campo ser conservativo. Pronto, isso a gente vai fazer também, só que para EDOs exatas. É a mesma coisa, a mesma teoria. Inclusive aqueles mesmos detalhes de muita gente erra, né? Pega o rotacional, calcula se for zero, aí já diz logo, opa, é conservativo. Isso aqui vai ter de novo aqui. Dizer, a EDO é exato, porque o derivada de Q com relação a x menos derivada de P com relação a y deu zero. Mas para você afirmar isso, você está supondo que a região é simplesmente conexa, né? Pronto. Mesma coisa. Mesma coisa de cálculo 3. Vai ser isso aqui. Eu já tenho o material pronto. Eu não postei no site ainda. Vou postar qualquer dia aí. Bom, então vamos voltar aqui para o assunto que a gente está estudando na aula passada, que é a representação de funções por séries de potências. Eu estou gravando a aula pelo OBS, tá?
fica melhor a gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou ficar aqui na tela cheia, tá? Se qualquer coisa, alguém quiser interromper, usa o microfone aí para eu poder ouvir. Tô agora vendo só os slides. Na aula passada a gente viu como representar por meio de uma série de potências essas funções aqui das letras A, B, C e D do exemplo 1. A letra E, eu acho que a gente não terminou de fazer. Será que fez? Deixa eu ver aqui. Eu lembro de ter mostrado como faz até aqui. Só que ficou faltando só explicar uma outra maneira de fazer. Então a gente parou na metade da letra E, digamos. Sendo que eu expliquei como é que faz, falta explicar uma outra maneira de fazer. Essa maneira de fazer, essa outra maneira que faltou explicar, envolve expansão em frações parciais. Aí eu cheguei a também relembrar um pouco disso na aula passada, né? O que é expansão em frações parciais e tal. Então vamos retomar a partir daqui, certo? Primeiro, vamos lembrar o que é uma expansão em frações parciais. Não, o que é uma representação em série de potências. Representar uma função em série de potências é isso aqui. Ó. Eu tenho uma função f e quero representá-la como série de potências. A representação vai ser uma equação como esta que está sendo mostrada aqui, que tem que ser verdadeira para todo x em algum intervalo. Tipicamente a gente usa intervalo. Essa definição foi dada para conjuntos em gerais, mas tipicamente a gente usa intervalo. Para todo x no intervalo, quando você coloca x aqui nessa série de potências, esse valor de x nessa série de potências e o mesmo valor no f de x, a igualdade é verdadeira. Então, se isso for verdade para todo x no intervalo, você tem aqui uma representação em série de potências. O que você conhece, a princípio, é a função. E a partir da função, você quer identificar a série de potências. O que significa o quê? Significa determinar esses coeficientes a n. O x0 é dado. Normalmente vai ser pedido aí uma representação em série de potência em torno de x0. Então, você conhece x0, conhece a função. Só não conhece o quê? A sequência de coeficientes. Esse índice inicial aqui pode supor que é zero. Isso é uma coisa que seria bom depois eu fazer essa observação aqui. Posso até colocar na própria definição o q igual a zero. A gente sempre supõe que é zero porque se não for zero, digamos, se você encontrar uma representação em série de potência que comece com n igual a 3, significa que as parcelas com expoente 0, 1 e 2, aqui nessa potência de x menos x0, os coeficientes dessas potências são zero. Você não tá aparecendo na soma, mas você pode considerar que eles existem, só que possuem coeficiente zero. Então você sempre pode considerar esse q igual a zero. Então o que você quer determinar é uma sequência a n, com n variando nos naturais a partir de zero. A gente mostrou como é que faz isso para essas duas funções polinomiais e foi relativamente fácil fazer isso. No primeiro caso foi muito fácil porque era em torno de x0. No segundo caso, como é em torno de x1, então eu quero representar esse polinômio por meio de uma série de potências que envolva apenas potências assim, ó, x menos 1 elevado a alguma coisa. Aí eu só tive que fazer umas manipulações algébricas aí para identificar que a série na verdade é esta. Isso é uma soma, é uma soma com uma quantidade finita de parcelas. Porém, eu posso enxergar essa soma finita como sendo uma soma infinita. Basta dizer que todos os coeficientes que não aparecem aqui são zero. Então, inclusive para n igual a zero, porque não tem nenhuma constante solta aqui, só tem constante multiplicando isso elevado a 1 e isso elevado a 2, não tem constante solta. Então, por isso eu estou dizendo que
para n igual a zero, a constante, o coeficiente é zero. E também a partir de n igual a 3, o coeficiente vai ser zero também. Tudo que não aparece, você diz que o coeficiente é zero. Então aqui perceba que eu estou definindo exatamente uma sequência n, com n variando nos naturais a partir de zero. A gente viu também que a letra C é fácil de resolver pela fórmula da soma de uma série geométrica. Só é usar a fórmula aqui, já chega na resposta. Então perceba que aqui o que eu estou dizendo é que a sequência que eu preciso é a n igual a 1. Sequência constante 1. A gente viu também esse exemplo D. Teve um truquezinho, né, de tirar uma expressão, colocar fora aqui, separado. E o resto que ficou no lado direito, você tenta exprimir de uma forma parecida com essa, né? 1 menos, 1 sobre 1 menos x. Mas esse x pode ser qualquer coisa. Aí aqui eu estou fazendo 1 sobre 1 menos uma expressão. Essa expressão vai fazer o papel da razão de uma série geométrica. Então aqui eu olho para isso como sendo a soma de uma série geométrica, de razão igual a essa expressão que está entre colchetes. Aí eu substituo agora tudo isso, essa fração aqui, por uma série, né, que possui aquela razão. Esse colchetes aqui. Né? Somatório desse colchetes é elevado a n, com n variando nos naturais a partir de zero. E a expressão que eu coloquei do lado esquerdo está lá, continua lá, depois eu ponho ela para dentro do somatório e organizo. Tenho também que especificar qual é o intervalo onde vale essa representação, para quais valores de x. Como eu presumi, né, que essa série geométrica está convergindo, porque ela resulta aqui nesse resultado finito, então essa pressuposição significa que eu estou supondo que a razão satisfaz a condição de convergência da série geométrica, que é a razão em módulo é menor que 1. Então é isto que vai me dizer o intervalo onde vale essa representação em série de potências. Basta dizer que o módulo da razão é menor que 1. E resolve isso aqui, chega que x pertence a esse intervalo aberto, de menos módulo de A até módulo de A. Pronto, então a letra E foi a última que eu estava explicando na aula passada. Cheguei a explicar até essa resposta aqui. Agora eu vou mostrar outra forma de resolver. Ao invés de separar, ao invés de quebrar em duas frações, como eu mostrei aqui anteriormente, né, simplesmente colocando o 2 para um lado e o x para o outro, você pode também fazer uma expansão em frações parciais. Pega essa fração aqui e expande em frações parciais. Eu estava relembrando na aula passada esse assunto de expansão em frações parciais, que é um assunto de cálculo 2. Eu tenho aqui um material material aqui sobre expansão em frações parciais. Eu estava mostrando isso na aula passada. Então, aqui tem alguns exemplos mostrando a forma da expansão em frações parciais para cada tipo de função racional. Você tem que observar o denominador, tem que fatorar esse denominador o máximo possível. É o que eu estou mostrando aqui, o denominador já fatorado nessas frações do lado esquerdo. Às vezes você vai ter fatores iguais, como ocorre aqui, x menos alfa 1 ao quadrado, são dois fatores iguais multiplicados um pelo outro. Às vezes você tem fatores diferentes, como ocorre aqui no item A. Eu estou supondo aí que alfa 1 é diferente de alfa 2, que é diferente de alfa 3, enfim. Então aqui fatores distintos também no denominador e tal. Às vezes tem repetição, às vezes não tem, e às vezes envolve também fatores quadráticos irredutíveis, que são aqueles que não possuem raízes reais, portanto não podem ser fatorados além do que já estão aí. Bom, então vamos olhar aqui. Sempre que necessário eu vou voltar aqui para esses exemplos para mostrar o tipo de expansão em frações parciais que eu estou usando. Vamos voltar lá. Cadê?
É aqui. Então aqui eu estou vendo, né, a fração dada e eu vou tentar encontrar uma expansão em frações parciais para ela. Para isso, eu preciso identificar... nem vem ao caso aqui usar o material, essas formas de expansão em frações parciais. Por quê? Porque já está simples, já está muito simples aqui, só tem um fator embaixo. Só tem um fator só, não tem nem o que fatorar mais. Aí o que é que a gente faz nesse caso? Se você olhar aqui no material, você vai ver que todas essas frações do lado esquerdo são tais que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, certo? Em todos aqui, ó, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Então aqui nessa parte eu só estou explicando o que é que faz depois que está nesse jeito. Enquanto que lá no exemplo 1E da aula 11, a gente tem aqui uma fração que não satisfaz essa condição. O grau do numerador não é menor do que o grau do denominador. É só isso que a gente tem que consertar. Mas não é questão de olhar a fatoração do denominador e ver que tipo de expansão vai ser. É só uma questão de ajeitar essa questão do grau do numerador. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma coisa que eu também estou explicando nesse material, só que em outra parte aqui. Ó. No início dessa seção 6, integração de funções racionais, eu estou dizendo o seguinte, tenho uma lista aqui indicando o procedimento a seguir para integrar uma função racional. E um dos itens vai ser, se o grau, esse DEG aqui indica o grau. Se o grau do numerador for maior que ou igual ao grau do denominador, nós vamos aplicar o algoritmo da divisão para escrever o numerador desse jeito. Ou seja, nós vamos calcular o resto da divisão de f por g. O resto e o quociente, né? F é um polinômio, G também. Existe o algoritmo da divisão, que divide um pelo outro, gerando um quociente e um resto. Você identifica quem é o quociente e quem é o resto, e escreve onde tem o F, você escreve assim. Vai ser o G vezes o quociente mais o resto. Aí substitui aqui no lugar de F. E agora reorganiza, né? Se eu tenho essa expressão no lugar de F aqui, eu quero dividir tudo isso por G. Como é que vai ficar? Dividir tudo isso por G, vai ficar esse Q mais R sobre G. Então, por isso que fica assim. Tá? Sempre que quiser aplicar expansão em frações parciais para uma dada função racional f de x sobre g de x e perceber que o grau do numerador não é menor do que o grau do denominador, aplica esse algoritmo aqui da divisão para encontrar quociente e resto e reescreve a fração dada dessa forma: quociente mais resto sobre denominador. É isso que eu estou fazendo lá nessa outra maneira de resolver o item E do exemplo 1 da aula 11. Então vamos voltar aqui para ver como é que vai ficar. Bom, a divisão de 2 menos x por 1 mais 3x, existem alguns algoritmos para fazer isso. Pode usar, eu acho que Breuer-Ruffini, e tem outro algoritmo mais geral. Pesquisa depois, divisão de polinômios, caso não lembre disso. Pesquisa aí no YouTube, tem umas videoaulas lá sobre isso. Divisão de polinômios. Né? Aí vai gerar, nesse caso, este quociente, menos 1/3 é o quociente, e o resto é 7/3. Ambos, quociente e resto, são constantes. Então perceba que eu estou escrevendo aqui quociente vezes denominador, esse cara aqui, né? Mais resto, da forma como eu tinha dito, que eu iria substituir f pela aquela expressão, né? Quociente vezes denominador mais resto. E agora, esse denominador que também está aparecendo embaixo,
eu vou usá-lo para dividir, né, cada expressão aqui. Primeira parte dividido por isso vai dar menos 1/3. Segunda parte dividido por isso vai dar 7/3 vezes o inverso daquele denominador. Aí perceba que esse inverso do denominador eu já estou preparando aqui para usar a fórmula da expansão em frações parciais. Ó. Ao invés de ter escrito 1 sobre 1 mais 3x, eu já escrevi usando o menos aí. 1 sobre 1 menos, entre parênteses, menos 3x. Eu sempre vou procurar fazer aparecer expressões desse tipo. 1 sobre 1 menos alguma coisa. Porque é isso que me permite colocar uma série geométrica aí. Então aqui eu percebo que isso é uma soma de uma série geométrica de razão menos 3x. Aí eu substituo essa soma pela série, que está aqui. Ó. O resto só estou repetindo. Menos 1/3 repetir e 7/3 também. Agora eu vou querer juntar tudo isso numa série só, né? Então, deixa eu ver o que é que eu estou fazendo aqui. Para juntar tudo num canto só, eu percebo que tem uma constante separada. Esse menos 1/3 está separado. E é como se ele fosse já o termo correspondente a n igual a 0, né? Só que eu também tenho outro termo correspondente a n igual a 0 aqui dentro. Então, o que eu quero fazer é juntar as constantes num canto só. Os termos constantes, que são aqueles que correspondem numa série ao expoente n igual a 0, eu quero juntar. Eu não posso ter uma constante solta aqui, menos 1/3, e outra constante que vai sair daqui. Ó. Perceba que para n igual a 0, nesse somatório aqui, vai sair o quê? Vai sair o menos 3x elevado a 0, que é 1, né? Então, ou seja, vai sair uma parcela 1 desse somatório, que multiplicado por 7/3 vai dar 7/3. Então, dessa expressão toda, vai sair uma constante 7/3. E eu tenho uma constante solta aqui, menos 1/3. Eu preciso juntar essas duas constantes para chegar numa série só. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Então vai sair 7/3 daqui. E esse 7/3 já sai justamente porque eu tenho um 7/3 fora, multiplicando uma parcela que sai daqui, 1. 1 vezes 7/3 é 7/3. Eu vou juntar isso com o menos 1/3 que já está fora. Pronto, estou fazendo isso aqui. Ó. Menos 1/3, juntei com 7/3. O que ficou lá no somatório foram as parcelas correspondentes a n a partir de 1, e esse somatório ficou multiplicado por 7/3. A soma aqui de menos 1/3 com 7/3 dá 2. O 7/3 que ficou multiplicando o somatório, eu posso fazer ele entrar no somatório, né? Multiplicando aquilo que eu estou somando. Pronto, simplifica lá dentro do somatório. Termina ficando com essa expressão dentro do somatório. Aí ficou uma constante solta. E depois o que vem é uma soma de expressões não constantes. Todas as parcelas aqui dentro desse somatório são não constantes. Para garantir que isso realmente é uma única série de potências e que eu não tenho repetição de potências aí, está tudo bem, cada coisa no seu lugar, apesar de ter esse 2 separado, eu vou dizer que isso tudo vai resultar na soma de AN vezes x elevado a n, mas para garantir essa igualdade eu preciso dizer exatamente quem é a n. Quem é a n? A n vai ser 2, no caso em que n igual a 0, que vai ser justamente essa parcela aqui, ó, A0 vezes x elevado a 0, ou seja, A0. Né? A primeira parcela desse somatório, A0, seria o quê? Seria a constante 2. Ou seja, quando n igual a 0, essa parcela, que vai se reduzir ao coeficiente a n, ou seja, a 0, vai ser 2. E caso contrário, para n a partir de 1, você vai ter a parcela, exatamente a parcela que aparece aqui dentro. Quer dizer, o que eu estou definindo é o coeficiente, né? Então você vai ter exatamente o coeficiente que aparece aqui dentro. Só essa partezinha aqui sem o x elevado a n. Então isso é uma maneira de dizer que realmente essa função pode ser representada por esta série, onde os coeficientes da série são dados por isso aqui, por essa equação.
Pronto, então eu mostrei aqui no item E duas maneiras de resolver, né? Você vê aí qual é a mais interessante para usar. É, você está percebendo também que tem algumas estratégias, dependendo da função, que a gente pode usar para encontrar uma representação em série de potências para a função. Até agora eu mostrei basicamente duas estratégias. Foi quando foi um polinômio, eu mostrei essa estratégia aqui que eu já expliquei na aula passada, que é um pouco diferente da outra. A outra é o que? A outra é para funções racionais, como estas aqui. Para funções racionais, você sempre vai tentar fazer aparecer uma expressão da forma como essa função aqui. 1 sobre 1 menos alguma coisa. É isso que a gente sempre tenta fazer aparecer nessas funções aqui racionais, que são quocientes de polinômios. Cada vez que aparece 1 sobre 1 menos alguma coisa, você troca isso por uma série geométrica, cuja razão é aquela coisa que apareceu no denominador subtraída de 1. Vamos ver mais um exemplo desse tipo, né, de função racional. Então vai envolver a mesma estratégia de tentar fazer aparecer aí 1 sobre 1 menos alguma coisa. E depois a gente vai ver também outras duas estratégias, que são essas duas seções aqui, ó, que falta ver. Derivação e integração de séries de potências, séries de Taylor e de Maclaurin. Letra F. Função f de x igual a 5 menos x sobre 2 mais 3x. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero agora uma expansão em frações, ou uma expansão em série de potências em torno de x0 igual a 1. Isso foi dado lá no enunciado. X0 igual a 1 aqui. Então esse é um detalhe importante, né? E pode ser um pouquinho mais difícil do que os outros itens, porque aqui eu estava querendo x0 igual a 0, por isso que as séries que eu obtive para esses outros itens C, D e E foram séries assim, somatório de alguma n, ó, multiplicando x elevado a n. Não foi multiplicando x menos 1 elevado a n. É até mais fácil quando é assim. Agora no item F eu quero somente potências dessa expressão, x menos 1 elevado a n, aparecendo na série de potências, né? Então o que é que eu vou fazer? A estratégia que eu estou mostrando aqui é troque x por x menos 1. Agora faça as devidas adaptações para que essa troca seja legal, seja permitida, não cause, não modifique a expressão, né? Então eu queria que esse x aqui fosse um x menos 1. Eu queria que fosse, mas não é. O que é que eu faço? Eu ponho x menos 1 lá e faço uma compensação. Eu vou compensar como? Eu vou compensar tirando qualquer coisa que eu esteja acrescentando e acrescentando qualquer coisa que eu esteja tirando. O que é que acontece quando eu troco esse x por um x menos 1? Eu vou ficar com isso. Então eu vou ficar com 3x menos 3. O 3x já existia, mas o menos 3 que eu estou vendo que vai aparecer não existia. Por isso, eu preciso fazer agora uma compensação para neutralizar esse menos 3 que está aparecendo e que não existia antes. Então, por isso eu estou escrevendo aqui 5 ao invés de 2, porque eu estou somando o 3 ao 2 que existia, para compensar o menos 3 que sai daqui. Tá? Então, à medida em que aparece o menos 3 daqui, que não existia antes, também aparece o mais 3 aqui, somado com o 2 que já existia. Então o mais 3 que eu coloquei de um lado com o menos 3 que eu coloquei do outro lado se cancelam. Por isso o denominador antigo é igual ao denominador novo. Eu penso assim. Às vezes eu uso esse tipo de ideia e foi o que eu usei também no item B aqui, ó. Eu expliquei de um jeito no chat na aula passada e depois mostrei de outro jeito aqui no slide.
Basicamente foi essa mesma ideia. Eu tenho 3x ao quadrado. Eu queria que tivesse um x menos 1 no lugar desse x. O que é que eu faço? Eu ponho lá. Esse x menos 1 eu ponho lá. Ao invés de x ao quadrado, vai ser x menos 1 ao quadrado. Mas eu preciso ver quais foram os termos que apareceram fazendo isso. Apareceu o quê? Aí tem que ver qual é a expansão desse x menos 1 ao quadrado. Vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. Então significa que vai aparecer um. Lembre do 3 que está multiplicando fora, né? Esse 3 vai multiplicar um menos 2x e vai multiplicar um 1 que eu estou colocando aqui porque eu coloquei um x menos 1 ao quadrado no lugar do x ao quadrado. Então, na prática, quando eu faço isso, essa troca aqui de x ao quadrado por x menos 1 ao quadrado, eu estou acrescentando um menos 6x que não existia e estou acrescentando um 3 que não existia. Então, eu preciso fazer uma compensação. Por isso, eu coloco esses caras aqui. Ó. 6x vai cancelar o menos 6x que apareceu daqui, e o menos 3 vai cancelar o 3 que apareceu daqui. Pronto, então com isso está tudo certo. Isto, esse 3x ao quadrado é igual a isto. Aí eu simplifico, venho para cá e faço a mesma coisa agora com o próximo termo, que é esse x. Eu queria que fosse um x menos 1 aqui. Aí troco o x por um x menos 1 e ver qual é a modificação que foi feita. A modificação feita, a diferença disso com relação a isso, é que vai aparecer agora nessa segunda expressão um 2 que não existia antes. Perceba que eu não estou pensando nesse 2 ainda, estou pensando só aqui. Aqui não tem nenhum 2 somando. Aí aqui tem um 2 somando, vai sair menos 2x mais 2. Portanto, como apareceu mais 2 aqui, que não tinha aqui, aí eu vou ter que subtrair 2 aqui, né? Vou ter que dizer que esse menos 2x é igual a isto menos 2. Aí agora vai entrar o 2 que aparecia em cima. Como vai ficar isto, eu vou escrever como sendo isto aqui, menos 2. Aí repete o 2 de cima, vai ficar aqui. Esse 2 de cima vai cancelar o menos 2 que eu estou colocando aqui. Por isso que não apareceu mais nada aqui, à direita desse ponto aqui. Então só fica isso. Então essa ideia é importante e é essa ideia que eu estou usando novamente aqui no item F. Para o denominador, eu queria que fosse um x menos 1 aqui. O que é que eu faço? Eu troco o x por um x menos 1. Agora eu tenho que fazer a adaptação, que é o quê? Quando eu faço isso, essa troca de x por x menos 1, eu estou acrescentando o quê que não tinha antes? Com relação ao menos x, vamos pensar no menos x ao invés do x, né? Com relação a esse menos x aqui, se eu trocar o menos x por esse menos x menos 1, eu estou acrescentando a parcela constante 1 positivo, né? Porque daqui vai sair um menos x mais 1. Se eu estou acrescentando 1, então eu tenho que fazer uma compensação, como? Acrescentando também menos 1, para cancelar 1 menos 1 igual a 0. Então, quando eu coloco também o menos 1 aí do outro lado, esse 5 vira menos 4. Então, pronto, está tudo certo. Consegui reescrever a função dada envolvendo apenas expressões x menos 1 e constantes. Agora eu vou tentar fazer aparecer aí uma expressão que é da forma 1 sobre 1 menos alguma coisa, né? Para permitir que apareça uma série geométrica. Como eu tenho uma fração, né, cujo denominador é uma diferença, tem duas parcelas, eu posso quebrar essa fração em duas, como eu fiz no início do item E. Expliquei de dois jeitos. No primeiro jeito que eu expliquei foi simplesmente assim. Você percebe que tem uma soma ou subtração no numerador. Aí quebra. O 4 vai para uma fração e o menos, entre parênteses, x menos 1 vai para outra fração. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. Esse 4 vai ficar dividido por isto. Só que depois eu vou reescrever assim. E esse menos x menos 1 vai ficar dividido por isto também. Só que depois eu vou escrever assim. Alguma dúvida sobre isso aí?
Não. Então, vamos lá. É, Agora, eu já tenho aqui as expressões que eu queria que aparecessem, né? 1 sobre 1 menos alguma coisa é a mesma expressão que está aparecendo aqui do lado esquerdo e do lado direito. Essa expressão que vai permitir o aparecimento aí de séries geométricas. Então eu vou trocar cada uma delas por uma soma da razão que apareceu aí, esse colchete é a razão da série geométrica elevado a n. Você vai somar essa razão elevada a n, gerando uma série geométrica aqui. Do outro lado, a mesma coisa que você faz. Pronto. O objetivo agora é juntar essas duas séries numa só. Então, aquilo que você deixou de lado pode agora entrar nas séries. Essas expressões aqui entram nessas séries. 4 quintos, quando entra na primeira, fica assim. Esse menos x menos 1 sobre 5, quando entra na segunda, essa segunda fica assim. E agora como é que eu junto essas duas séries? Eu falei na aula passada que para juntar duas séries, transformar duas séries somadas ou subtraídas numa só, eu preciso me preocupar com duas coisas. Isso vai ser importante também no assunto de soluções de EDOs por séries de potências. A gente vai fazer muito isso. Então, vá logo guardando aí. Para juntar duas séries que estão somadas ou subtraídas em uma única série, nós temos que nos preocupar com duas coisas. O índice inicial dessas séries tem que ser iguais, ó, como está aqui, ambas começando em zero. E também o expoente da potência envolvida nas duas séries. Aqui não está igual. Está uma com n e a outra com n mais 1. Eu estou me referindo ao expoente, no caso aqui, de x menos 1, que é uma série de potências em torno de x0 igual a 1, em torno de 1. Então a potência que interessa aí, para efeito de somar as duas séries de potências, são essas aí, essas potências x menos 1 elevado a alguma coisa. Então eu preciso uniformizar essas duas séries nesses dois aspectos, o índice inicial e o expoente. O índice inicial já está ok, só que o expoente não está. E o pior é que quando você mexe em um, você às vezes modifica o outro. O que é que eu faço para mexer em um sem modificar o outro? Tem que ver. Para mexer esse n mais 1 aqui, se eu quiser transformar num n, eu posso fazer isso, porém, isso vai acarretar a mudança do índice inicial dessa série. Vai fazer com que o zero passe a ser 1. Por quê? Porque pense nesse n mais 1 como sendo um m. Então aqui embaixo você troca também o n mais 1 por m. Aqui, esse n que está sozinho vai ficar o quê? Se n mais 1 é igual a m, então n é igual a m menos 1. Esse outro n é a mesma coisa. N é igual a m menos 1. Só que esse m agora você pode trocar o nome, pode voltar a chamar de n, sendo que é um n diferente daquele que você tinha no início. É um outro n. Não tem nenhum problema fazer isso, porque o n não é visto do lado de fora do somatório. O índice mudo de um somatório só é importante dentro do somatório, não fora. Fora, o que importa é o resultado, né? Então, depois que você faz essa troca, né, chama n mais 1 de m e volta a chamar depois esse m de n, vai ficar assim, ó. Só que isso também vai alterar o índice inicial aqui, porque para n igual a zero, esse expoente n mais 1 teria qual valor? Teria 1. Se eu agora escolhi um n que corresponde ao n mais 1 antigo,
Então esse n aqui precisa começar no mesmo valor que começava antes. Esse n corresponde a esse n mais 1. Então se esse n mais 1 começava em 1, porque o n aqui começava em 0, esse n novo, que corresponde a esse n mais 1, vai ter que começar em 1 também. Por isso eu coloco aqui começando em 1. Ó. Isso é uma forma de garantir que essas duas séries, esta e esta, tenham as mesmas parcelas. Então pronto, fiz a mudança do expoente aqui, deixando n lá no expoente. E um efeito colateral disso foi bagunçar aqui o índice inicial. Só que como eu baguncei o índice inicial da segunda, deixou de ser 0 para ser 1, agora eu tenho que ajeitar o índice inicial da primeira, que estava como 0, mas vai ter que ser 1 também, para combinar com a outra. Como é que eu faço isso? Sem bagunçar aqui em cima. Sem bagunçar o expoente. A forma de fazer isso é separar uma parcela desse somatório aqui. Você pode pôr a parcela 4/5, que corresponde a n igual a 0, separada aqui. Perceba que para n igual a 0, esse somatório vai ter a parcela 4/5. Você põe 0 aqui no lugar de n, vai ficar 4, né? Isso aqui vai dar 4, vezes 1, que é 4. Isso aqui se transforma em 1, porque está elevado a 0. E embaixo você vai ter 5. 5 elevado a 1, ou seja, 5. Então ficou 4 sobre 5, 4/5. É uma parcela correspondente a n igual a 0. Então está aqui, ó, essa parcela. Quando eu tiro essa parcela, então as outras são aquelas correspondentes a n a partir de 1. N igual a 1, 2, 3 e tal. Por isso eu mudei o índice agora do somatório. Do primeiro somatório, passou de ser 0 para ser 1, o índice inicial. Pronto, então perceba agora que eu tenho dois somatórios aqui com o mesmo índice inicial e com o mesmo expoente aí da potência de base x-1. Então agora eu posso juntar os dois. Como é que eu junto? Eu coloco aqui somatório da soma ou diferença, né, dessas duas parcelas. Então eu vou fazer somatório de isto aqui menos isto aqui. Sendo que esse menos que está no meio dessas duas parcelas aqui vai ter o efeito de multiplicar essa potência de menos 1 elevado a n menos 1, né? Menos 1 elevado a n menos 1. Fazendo com que a potência menos 1 elevado a n menos 1 se transforme em menos 1 elevado a n. Então, por isso eu considerei um mais aqui no meio, porque o menos foi usado para transformar essa potência menos 1 elevado a n menos 1 em menos 1 elevado a n. Aí basta colocar um mais aqui no meio. Tá? E também, quando você soma aqui essas duas parcelas, no caso foi uma subtração, mas a subtração se transforma numa soma, você percebe que tem alguns fatores em comum, né? Esse x menos 1 elevado a n aparece nas duas parcelas. Nas duas subparcelas, vamos dizer assim, que são parcelas, cada uma dessas aqui são parcelas dessa parcelona aqui que eu estou usando dentro desse somatório. Então, cada uma dessas subparcelas tem esse x menos 1 elevado a n. E tem outras coisas também, esse 5 elevado a n, que eu posso enxergar aqui também. Então, agora eu vou pôr em evidência essas coisas que se repetem nos dois lados. Tudo que se repete eu vou colocar aqui na frente. Eu tenho 5 elevado a n nas duas, coloco aqui embaixo. Tenho x menos 1 elevado a n, coloco aqui. Tenho esse 3 elevado a n menos 1, que aparece aqui também. Basta deixar o 3 sobrando de lado, ele vai ficar aqui, o que sobrar, né? Porque aqui tem 3 elevado a n, eu só preciso de um 3 elevado a n menos 1 para colocar fora. Então sobrou um 3, vem para cá. Esse 4 também vem para cá. Tudo que sobrar manda para cá. E o que tiver em comum, coloca aqui na frente. Simplifica depois esse cochete, que está mais à esquerda aqui dentro do somatório. Vai dar o quê? 12/5 mais 1, né? Então vai dar 17/5, né? 17/5. Ficou esse cochete aqui, se transforma em 17/5. Sendo que o 5 no denominador multiplica esse 5 elevado a n. Fora eu tenho 4/5, continua lá. Aqui eu tenho um somatório mais simplificado.
E agora eu quero dizer que tudo isto é uma série só, é uma única série, que é esta aqui. Aí eu preciso definir a sequência de coeficientes que eu tenho aí. Quem é o AN, sabendo que eu quero dizer que tudo isto é uma série só, que é esta aqui. A parcela 4/5 que está aqui é a única parcela constante nessa soma. Perceba que como eu estou começando o somatório com n igual a 1, aqui não vai sair outra parcela constante. Eu vou colocar aqui esse n a partir de 1, então daqui não vai sair outras constantes. A única constante é essa. Portanto, esse A0, que seria exatamente o termo constante desse lado aqui, é igual ao termo constante desse lado aqui. Ou seja, A0 igual a 4/5. Ou seja, a n é igual a 4/5 quando n for 0. E os próximos coeficientes? Os próximos coeficientes vão ser estes aqui. Essa expressão aqui dividida por esta, né? Esta. Então, vai ficar assim. Para n maior que 0, a n vai ser isso. Então, com isso, eu defini, né, uma série de potências que representa a função f. Agora, eu preciso dar na resposta também o intervalo onde vale essa representação. Vale para quais valores de x essa representação? O que vai me dizer o intervalo onde vale a representação é a condição de convergência das séries que eu coloquei aqui. Então, qual foi o primeiro momento em que apareceu uma série aqui? Foi este. Quando eu substituí esta expressão por esta série, eu estou pressupondo convergência da série. E também aqui, quando eu substituí esta expressão por esta série, eu fiz a mesma pressuposição. São as mesmas séries aqui, colocadas duas vezes. Então, quais foram as pressuposições de convergência que eu usei aqui? Eu pressupus que a expressão aqui entre colchetes é em módulo menor que 1, porque isso garante a convergência da série geométrica cuja razão é essa expressão aí entre colchetes. Então, ó, é a mesma expressão aqui também. Então, eu só preciso pegar essa expressão aqui no módulo, né, essa expressão entre colchetes. Pega, coloca em módulo e diz que o módulo é menor que 1. E resolve para x. Então, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Essa representação é válida para todo x real tal que o módulo daquela razão que eu considerei é menor que 1. Resolve isso aqui. Eu não estou mostrando em detalhes como é que resolve, porque eu estou supondo que vocês sabem fazer isso. Né? Simplifica aqui a expressão dentro do módulo. Vai ficar aí, sei lá, 3/5 de x mais... Aliás, menos 3/5 de x, né? Mais 3/5 em módulo é menor que 1. Como é que resolve isso? Eu vou colocar no chat. Vai ficar assim. Menos 3x sobre 5. Mais 3/5. Menor que 1. Isso aí é verdade se somente se a expressão que está dentro do módulo é maior que menos 1 e menor que 1. Então, eu quero resolver duas desigualdades. Quero resolver esta e quero resolver esta. Aí, daí em diante, eu acho que vocês sabem resolver, né? São desigualdades simples. Resolve as duas e faz a interseção. Vamos resolver para ver. Eu vou resolver a primeira, vai ficar assim. Vou passar o 3/5 para o primeiro membro. Aí vai ficar menos 2/5. Não. Vai ficar menos 8/5. Menor que menos 3x sobre 5. Resolvendo a primeira,
terminar de escrever aqui. Fica assim, x menor que 8 terços. E agora resolvendo a segunda. A segunda que eu digo é essa menos 3x sobre 5 mais 3 quintos menor que 1. Aí vai ficar isso que eu acabei de escrever é a solução da segunda desigualdade. Depois eu faço a interseção dessas duas soluções aí. Eu quero todo x que satisfaz a primeira e satisfaz a segunda. Portanto, eu quero todo x que é menor que 8 terços e maior que menos 2 terços. Então eu vou ficar no intervalo aberto aí, de menos 2 terços até 8 terços, que é o que está sendo dito aqui. Ó. A representação é válida em todo x nesse intervalo aberto de menos 2 terços até 8 terços. Pronto, então com isso a gente termina as duas primeiras estratégias de representação de funções por séries de potências, que são quando a função é polinômio e quando a função é uma função racional. Você faz desse jeito que eu expliquei nesse exemplo aqui. Agora a gente vai estudar as outras duas estratégias. E a primeira dessas outras duas é derivação e integração de séries de potências. Tem um teorema aqui dizendo como é que é o raio de convergência e como é que é a representação em série de potências da derivada e da integral de uma função cuja representação em série de potências você conhece. Sabendo que você conhece a representação em série de potências de f, o teorema está dizendo como é a representação em série de potências da derivada de f e da integral de f. E está dizendo o raio de convergência em que valem essas duas representações aí, da derivada e da integral. Supondo que você conheça também o raio de convergência onde vale a representação original da função f, né? Aí a conclusão a gente vai ver agora aí. Se a série de potências somatório de AN vezes x menos x0 elevado a n tem raio de convergência R, então ela representa uma função f que é diferenciável, logo contínua, logo integrável, no intervalo aberto de x0 menos R até x0 mais R. Possui derivada dada por esta fórmula aqui, portanto aqui a gente está dando uma representação em série de potências para essa derivada. E a integral indefinida é dada por esta outra fórmula aqui. Também é uma representação em série de potências para essa integral. Além disso, o raio de convergência da derivada de f é R. Ou seja, é o mesmo raio de convergência que a gente tinha em f. O raio da derivada é o raio da mesma função que você derivou. O raio não muda quando você deriva, o raio de convergência. E a mesma coisa para a integração. Cada primitiva de f vai ter uma representação em série de potências dada por isto aqui, dessa forma aqui, né? E o raio de convergência dessa representação é o mesmo raio de convergência da representação que você usou para f.
Eu não estou demonstrando esse teorema aqui. Eu acho que é o primeiro teorema de todos que eu já mostrei aí. Teorema, proposição, lema, corolário. Que eu não estou demonstrando porque é um pouco mais sofisticado. Aí eu estou dizendo onde é que você pode encontrar a demonstração. Pode encontrar no Crazy, o livro. Vamos usar agora esse teorema para encontrar representações como série de potências para funções dadas, né? Como é que ele é aplicado na prática? Funciona assim. Sempre que você percebe que uma função f é a integral ou a derivada de outra, e essa outra você sabe representar em série de potências, então você usa o teorema. Para quê? Para usar a representação que você conhece, que, que é uma série de potências que representa a derivada ou integral da função f, você usa essa série de potências, para transformar na série de potências que vai representar a função f que está sendo pedida, que está sendo dada para você encontrar a representação como série de potências. Então, por exemplo, arco tangente de x. Letra A aqui do exemplo 2. Arco tangente de x. Como é que eu chego numa representação em série de potências para essa função? Aí você diz, não tem a mínima ideia, porque não tem nada a ver com tudo que a gente estudou até agora. A gente só estudou representação de funções polinomiais e de funções racionais. Arco tangente é uma função transcendental. Não é racional, não é algébrica. Então, como é que eu faço para encontrar uma representação como série de potências para ela? Aí eu vou usar o teorema 1. Ou seja, eu vou tentar identificar aí uma função cuja derivada é arco tangente ou uma função cuja integral é arco tangente. E essa função tem que ser uma função que eu saiba representar em série de potências. Então vamos pensar. Qual é a derivada do arco tangente? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ou seja, é o inverso multiplicativo de 1 mais x ao quadrado. Pronto. Então, 1 mais... Quer dizer, esse inverso de 1 mais x ao quadrado, eu sei representar em série de potências? Sim, eu sei representar em série de potências porque é uma função racional. Vou aplicar a estratégia que a gente estava estudando até agora. Ou seja, o que eu sei representar em série de potências é a derivada da função f que foi dada aí. Se eu sei representar a derivada, aí eu vou fazer o quê para chegar na f? F não é a função que eu sei representar. F é a integral indefinida. F é uma primitiva da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é a função que eu sei representar. Então eu vou encontrar uma representação para a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, como série de potências, e depois vou integrar essa representação para obter a representação de f, que é a representação de arco tangente. Nessa integração, o que é que eu vou usar? Eu vou usar esse teorema 1 aqui, que dá essa fórmula. Ou seja, basicamente diz como a gente pode integrar uma série de potências. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar na representação em série de potências da derivada do arco tangente de x, né, que é essa aqui. Como é que eu posso representar como uma série de potências essa função aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Ela já está muito parecida com aquela forma da soma de uma série geométrica, que é 1 sobre 1 menos qualquer coisa. Basta trocar esse mais aqui por 2 menos aqui. Menos, menos. Aí fica assim. Depois eu troco isto por uma série geométrica de razão menos x ao quadrado. Né? Razão menos x ao quadrado, então está aqui a série geométrica. Posso reescrever assim, só para separar direitinho, né? A potência de x deixa num lado e o coeficiente, que não depende de x, deixa no outro lado. Então encontrei aqui a representação
como série de potências para a função f, que não é... Eu errei aqui. Aqui não é f, aqui é f', tá? Eu vou reescrever. Eu encontrei uma representação como série de potências para a derivada de f. Isso aqui que eu destaquei é a derivada de f, não é f. Depois eu vou corrigir. Pronto. Essa representação vale onde, né? Vale em qual intervalo? Vale para todo x que satisfaz a condição do módulo de menos x ao quadrado ser menor que 1. Por quê? Porque o menos x ao quadrado é a razão aqui dessa série geométrica. Então pega essa razão, põe em módulo e diz que esse módulo é menor que 1. Resolve essa desigualdade aqui, chega na conclusão de que x é maior do que menos 1 e menor do que 1. Chega nessa condição aqui. Pronto, agora o que é que eu quero? Eu quero, a partir dessa representação, chegar numa representação para o arco tangente. Para isso eu vou fazer o quê? Integrar. Integral da derivada. Esse aqui não é f, tá? Eu escrevi errado, é f' de x. Pense nisso aqui como f' de x. Então, integra esse lado, integral de f' de x, e integro o outro lado. Como é que eu integro o outro lado aqui? Vou ver lá, ó. Aqui, né? F é isto aqui, ó. F é isto. E a integral de f é isto. Então, basicamente, está dizendo que a integral desta série é esta. É isso que eu estou fazendo aqui. Daqui para cá. Integral desta série é esta. Lembre-se da constante c aí, que aqui a gente está fazendo uma integração indefinida, então tem que gerar uma constante arbitrária, mais c aí no final. Então, o que é feito aqui nessa fórmula, né? Perceba que ela funciona assim. Daqui para cá, o que muda é o AN permanece lá, do mesmo jeitinho. O x menos x0 elevado a n vira x menos x0 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, assim, é como se eu estivesse realmente usando a fórmula da integração de uma potência, né? É assim que você integra. Integral de x menos x0 elevado a n vai ser o quê? Vai ser x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então isto é a integral disto, né? E a constante é inalterada dessa integral. Basicamente isso aí. Só que tem que lembrar da constante arbitrária que surge, porque aqui é uma integral indefinida. E também no caso da derivada, a ideia vai ser basicamente a mesma, né? Você deriva essa expressão aqui dentro da série, obtém essa que realmente é consistente com a fórmula da derivada de uma potência. Mas tem um detalhe. O Qzinho aqui, o índice inicial da série, se transforma nesse Q mais 1 aí. Você aumenta uma unidade. Por quê? Porque isso é consequência do fato que a constante aqui nessa derivação vai sumir. O termo constante dessa série some. Então não tem mais o termo independente desaparece, você vai ter que fazer começar do próximo, né? Quando começa do próximo, isso é a mesma coisa de dizer que o n está começando aqui de Q mais 1 e não de Q. Porque aquele termo associado a n igual a Q sumiu. Não tem mais. Então lembre-se dessas fórmulas aqui e preste atenção nesses detalhes. Na derivada, o índice inicial aumenta uma unidade para cada derivação. E na integração aparece uma constante arbitrária que depois você pode identificar qual é. A gente vai mostrar aqui no exemplo como é que faz para identificar quem é o C específico que vai servir para esse arco tangente de x. Então, continuando, é essa fórmula que eu estou usando para integrar a representação que eu achei aqui para essa função. Então, eu vou pegar constante menos 1 elevado a n, deixa do jeito que está. Quando aparece aqui x elevado a 2n, eu acrescento uma unidade no expoente e divido tudo isso por esse expoente já modificado, né? Esse 2n mais 1.
coloco também a constante arbitrária, mais C aí no final. Qual é o raio de convergência dessa série aqui? A gente sabe que essa outra série me dá uma representação para essa função que vale nesse intervalo. Ou seja, o raio de convergência dessa aqui é 1, porque o intervalo de convergência é de menos 1 a 1, o raio de convergência é a metade do intervalo de convergência. Então, o raio de convergência dessa representação aqui é 1. Sabendo disso, qual é o raio de convergência dessa outra representação, que diz que esta série vai me dar a integral da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ou seja, esta série vai me dar o arco tangente, né? Basicamente é isso, sendo que o arco tangente ainda vai depender da escolha do C. Qual é o raio agora dessa outra representação? O teorema 1 diz que o raio da representação aqui obtida por essa integração é o mesmo raio de convergência que você tinha para a função f. Então, se eu sei que na função f, aqui, isso não é f não, f é isso aqui. Não, também não. Enfim, isso aqui é f' de x, não é a mesma f que eu estou usando aqui. Enfim, então, se essa f' de x tem essa representação e essa representação vale num raio de convergência 1, quando eu integro, a representação obtida por integração vai também ter o mesmo raio de convergência, ou seja, R igual a 1. Se o raio de convergência é 1, então, pelo menos para todo x no aberto de menos 1 a 1, eu sei que vale isso, né? Arco tangente de x, que é uma primitiva particular dessa função, vai ser representado por uma série como esta aqui. Resta determinar quem é o C, que satisfaz essa representação aqui. Para isso, basta, sei lá, tomar um valor aí de x, né? Tome x igual a 0 nessa igualdade aqui. Ponha 0 no lugar de x aqui e aqui e veja o que acontece. De um lado, o arco tangente de 0 é 0. Do outro lado, toda essa soma aqui com x igual a 0 vai sobrar só o c mesmo. Porque o x aqui está elevado a um expoente não nulo necessariamente. 2n mais 1 é maior que 0. Então vai zerar todas as parcelas desse somatório. Vai ficar apenas o c desse lado aqui. Como ficou 0 do outro lado, então eu tenho que c igual a 0. Portanto, agora eu coloco 0 no lugar desse c e posso dizer que arco tangente de x é igual a só esse somatório aqui. Arco tangente de x tem essa representação em série de potências. Eu posso agora perguntar para vocês uma aproximação de π. Deixa eu ver aqui, se é de π. Eu vou fazer mais fácil. Eu vou pedir uma aproximação de π sobre 3. Como é que eu posso gerar uma estimativa para π sobre 3? Digamos que você esteja usando um computador e nesse computador não tem formas precisas de calcular π. A gente sabe que π é aproximadamente 3,14, mas eu quero mais precisão. E aí eu tenho uma fórmula que dá arco tangente, né, como série de potências. Como é que eu posso usar essa fórmula para dar uma aproximação de π? Ou de π sobre 3, mas dá no mesmo. Se eu tiver uma aproximação de π sobre 3, isso também me dá uma aproximação de π. E vice-versa, né?
Alguém sabe? Então eu vou dizer. Basta notar que a tangente de π sobre 3 é raiz de 3, né? Π sobre 3 é 60 graus. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, substitua aí no lugar de x, ponha π sobre 3. Não. No lugar de x, você vai colocar o arco tangente de π sobre 3, que é... Não, vai colocar a tangente de π sobre 3, que é raiz de 3. Então vai ficar arco tangente de raiz de 3. Raiz de 3 eu vou escrever aí como sendo 3 elevado a 1 meio. Arco tangente de raiz de 3 igual a soma de menos 1 elevado a n vezes o x que eu estou usando aí, que é o raiz de 3, ou seja, 3 elevado a 1 meio, elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Então veja aí, eu estou colocando raiz de 3, que é 3 elevado a 1 meio, no lugar de x, na fórmula que está sendo mostrada aí no slide, né? Aí como é que fica? Fica arco tangente de raiz de 3 igual a soma de menos 1 elevado a n vezes raiz de 3 elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Essa é uma maneira de chegar numa aproximação de arco tangente de raiz de 3, que é π sobre 3, 60 graus. Essa soma é uma soma infinita, mas se eu quiser apenas uma aproximação, eu pego, sei lá, 100 termos. Não sei se vai dar uma aproximação boa, mas qualquer coisa aumenta aí a quantidade de parcelas, 1000, 10.000. Existem maneiras de estimar o erro da aproximação, mas nós não vamos estudar isso aqui não. Calcula aí 1000 termos. Se você estiver fazendo isso aí no computador é fácil. 1000 termos dessa soma. Então isso vai ser uma aproximação de arco tangente de raiz de 3, que é π sobre 3. Se eu tenho uma aproximação para π sobre 3, eu multiplico essa aproximação por 3 e tenho uma aproximação de π. Então pronto, uma maneira de calcular π precisamente. Pela primeira vez na vida, vocês estão vendo aí uma maneira de calcular π que não é pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro. Item B. F de x igual a ln de 5 menos x. Novamente, a pergunta é: de que maneira eu posso chegar numa representação para essa função aí, que é uma função transcendental, não é algébrica, logo não é racional, consequentemente não é polinomial. Eu vou ter que pensar em formas de enxergar essa função como sendo a derivada ou a integral de outra. Ln de 5 menos x é a integral de alguém? É a derivada de alguém? Você vai notar que ela é a integral, né? A integral de 1 sobre 5 menos x. Pelo menos no caso em que eu suponho esse 5 menos x maior que zero. Então, nesse caso, eu posso dizer que ln de 5 menos x é a integral de... Não é aquilo que eu falei, não. Tem um sinalzinho de menos. Vai ser a integral de menos 1 sobre 5 menos x. Aqui, ó. A função dada, que é esta, é uma primitiva
de menos 1 sobre 5 menos x. Aí eu vou pensar primeiro numa representação em série de potências para essa primitiva. Vamos pegar só essa primitiva aqui, menos 1 sobre 5 menos x, e tentar encontrar uma representação em série de potências para ela. Então ela já está numa forma bem conveniente de reescrever como sendo uma série geométrica. Você vai colocar aqui na frente os fatores menos 1 e 5, né? Deixando do lado direito apenas isso aqui, 1 sobre 1 menos x sobre 5. Então aqui eu já tenho uma expressão na forma de soma de uma série geométrica de razão x sobre 5. Portanto, eu vou substituir essa expressão aqui pela série geométrica de razão x sobre 5. É isso que eu estou fazendo aqui. E essa série está multiplicada por menos 1 quinto, que é esse mesmo menos 1 quinto aqui que eu estou reescrevendo, né? Menos 1 quinto vezes a série. O menos 1 quinto pode entrar agora na série e vai ficar assim. O menos eu deixei de fora por algum motivo, mas eu poderia ter passado para dentro também, o menos. Se é uma série de potências, não deveria ter nada fora, né? Deveria estar tudo dentro. Então seria o menos, se eu quiser passar esse menos para dentro aqui, para ficar na forma padrão, seria esse menos 1 quinto. Aliás, menos 1 sobre 5 elevado a n mais 1 seria o AN, que está multiplicando x elevado a n. Tudo isso dentro de um somatório. Essa representação vale em qual intervalo? Aí eu vou observar aqui qual foi a pressuposição de convergência. Eu pressupus que x sobre 5 em módulo é menor que 1, para poder dizer que este somatório é igual a esta expressão aqui. Se eu estou supondo que o módulo de x sobre 5 é menor que 1, então eu estou supondo que x está entre menos 5 e 5, no aberto, de menos 5 a 5. Agora eu vou tentar chegar na função dada, que é esta aqui, ln de 5 menos x. Eu encontrei aqui uma representação para a derivada dessa função. Se eu encontrei uma representação para a derivada e quero chegar agora na representação da função dada, eu vou integrar essa representação para chegar na função dada. Então a função dada é a integral daquela cuja representação eu já obtive. A integral daquela vai ser então a integral da série que eu obtive para ela, que está aqui, a série que eu tinha obtido dentro de uma integral. Como é que eu integro uma série? Esse menos pode sair da integral. A integral basicamente entra no somatório. É isso que foi dito no teorema 1, em outras palavras, né? Se a gente viu que cada parcela do somatório pode ser integrada normalmente usando a regra de integral de uma potência, então a gente integra cada parcela, significa que a integral está entrando no somatório. Integra cada parcela para depois somar. Então estou integrando essa parcela aqui, vai ficar como? X elevado a n, eu troco esse n por um n mais 1, e esse n mais 1 também vai ser usado embaixo aqui. Vai dividir a potência de x. Enquanto que 1 sobre 5 elevado a n mais 1 é apenas repetido. A constante arbitrária também aparece aqui nessa integração. Integrei uma série, vai aparecer uma constante arbitrária C aí, que depois eu procuro saber quem é. Então pronto, já sei qual é a representação em série de potências para a função dada, que foi aquele logaritmo, essa função aqui. Só falta o quê? Determinar o intervalo onde vale essa representação. Como eu sei que o raio de convergência é o mesmo, né? O mesmo raio dessa outra representação aqui, que é 5, então, de novo, essa outra representação vai ter raio 5. Como o raio é 5 e o x0 dado é 0,
Perceba que até agora, nesse exemplo 2, todo x0 é 0 aqui. Então, o raio de convergência dessa série de potência é R igual a 5, o que significa que a série certamente converge no aberto de menos 5 a 5. Resta determinar o valor de C. Quem é C, né? Basta colocar qualquer valor aí conveniente no lugar de x. Eu estou usando, por exemplo, x igual a 0 na representação, que diz que esta função é igual a esta expressão aqui. Aí você usa x igual a 0. De um lado você vai ter ln de 5, né? Esta função aqui é essa f de x aqui. Então, f de 0 é ln de 5. Do outro lado, colocando x igual a 0, todas as parcelas da série vão zerar, porque o expoente aqui é maior que 0. Se o expoente fosse maior que ou igual a 0, mas não necessariamente maior que 0, ou seja, se tivesse uma parcela aí constante, você não poderia dizer certamente que todas as parcelas zerariam. Teria que ver essa constante. Qual é, né? É isso que acontece quando a gente põe 0 no lugar de x de uma série de potências. Em geral, não é sempre que zera essa série de potências. Tem que ver qual é o coeficiente independente, se vai ser 0 ou não. Mas como aqui eu estou vendo que o expoente do x é maior que 0 necessariamente, então todas as parcelas zeram, ou seja, o somatório zero. Aí eu fico desse lado direito apenas com C. E do lado esquerdo, como eu acabei de falar, fica ln de 5. Então C é igual a ln de 5. Agora que eu já sei que C é igual a ln de 5, eu volto aqui, substituo C por ln de 5. Aí eu fico com isto. F é esta soma aqui. Eu posso simplificar esse somatório. Não é bem uma simplificação que eu estou fazendo aqui. É tentando juntar tudo isso numa série só. Como eu já tenho uma constante solta aqui, e o n igual a 0 vai me dar o quê? Vai me dar expoente a partir de 1 nessa variável x. Então, ou seja, daqui não vai sair outra constante. Se não vai sair outra constante, não tem necessidade de eu ficar com esse n mais 1 aqui e esse n igual a 0 aqui embaixo. Eu posso mudar o índice para ficar claro que daqui em diante eu só quero potências com expoente a partir de 1. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também simplifico a expressão que está dentro do somatório. Porque eu estou, na prática, trocando n mais 1 por n. Né? Eu estou dizendo que esse n mais 1 pode ser chamado de um m. Então vai ficar x elevado a m sobre m vezes 5 elevado a m. Só que depois esse m pode voltar a ser chamado de n, sendo que esse novo n é diferente do antigo. Com isso, o n novo começa em 1, porque ele corresponde a n antigo mais 1, que começava o n antigo em 0. Portanto, esse n aqui, novo, começa em 1. Cheguei aqui na representação que eu queria, mas para ficar mais claro que realmente isso aqui dá uma única série de potências, você diz que ela é igual a somatório de AN vezes x elevado a n, onde? Aí você vai definir o AN agora. AN é quem? AN é ln de 5, se n for 0, que é justamente essa constante que está separada aqui. E a n vai ser menos 1 sobre n vezes 5 elevado a n, se n for um natural positivo. Esse número aqui, menos 1 sobre n vezes 5 elevado a n, é o coeficiente das próximas parcelas aqui. O menos veio daqui de fora, que eu tinha dito que se eu quisesse eu poderia ter colocado ele dentro. Né? Era até melhor ter colocado ele dentro logo para ficar claro que aqui nós temos um coeficiente negativo, na verdade. Não é uma série de potências, nunca vai ter nada fora dela não. Assim, se tiver, aí você está considerando não uma série de potências, mas uma outra coisa derivada de uma série de potências. Se eu quiser apenas a série de potências, escrita assim, né, na forma padrão, então eu tenho que colocar tudo que está fora da série de potências
dentro, passa para dentro. Então, com isso, a n vai ser isto aqui, no caso em que n é um número positivo. Eu vou deixar os outros dois itens desse exemplo para vocês darem uma olhada, porque nesses itens que eu acabei de explicar, você já tem basicamente a ideia de como utilizar o Teorema 1. Se a função cuja representação está sendo pedida é a integral de outra que você sabe representar em série de potências, você primeiro encontra essa representação dessa que você sabe representar e depois integra, né? Depois integra para chegar na que foi pedida, sabendo que a que foi pedida é a integral da outra que você sabe representar. Então você acha primeiro a representação dessa outra e depois integra. E se a função dada for a derivada de outra que você sabe representar, aí você representa essa outra e depois deriva. Então vou deixar itens C e D para vocês darem uma olhada em casa. E agora a gente vai para a última estratégia de representação de funções como série de potências, que é aplicar séries de Taylor e de Maclaurin. Aqui a gente vai ter uma fórmula para uma representação em série de potências. Eu vou enunciar aqui um resultado que vai utilizar a expressão intervalo não degenerado. Então eu estou explicando aqui o que é um intervalo degenerado e, consequentemente, eu estou explicando também o que é um intervalo não degenerado. O intervalo degenerado seria um intervalo vazio ou unitário, ou seja, um intervalo que possui 0 elementos ou apenas um elemento. Um elemento. Quando for um intervalo não degenerado, então eu vou ter necessariamente infinitos pontos. Por exemplo, intervalo fechado de A a A. Ou, falando mais concretamente, intervalo fechado de 2 até 2. Significa o quê? Significa um conjunto unitário. Um conjunto que só tem o 2 como elemento. E se for intervalo aberto de 2 até 2, aí é vazio, porque não tem nenhum número que seja maior que 2 e menor que 2. Então esses são exemplos de intervalos degenerados. Agora, eu vou falar aqui de intervalos não degenerados. Intervalos não degenerados têm comprimento maior que zero e, consequentemente, tem uma quantidade infinita de pontos. Teorema 2 diz que toda função que é de classe C infinita, ou seja, possui infinitas derivadas de ordem infinita, possui uma representação como série de potências em torno de qualquer ponto onde ela tem derivadas de ordem infinita. Ou seja, o teorema 2 diz que se a função f com domínio A é de classe C infinito no intervalo não degenerado I contido no domínio dessa função A, classe C infinito significa possui primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, etc. Infinitas derivadas. Você pode continuar derivando a função infinitamente, ela sempre vai ser derivável. Aí, se essa função é de classe C infinito no intervalo não degenerado I, que está contido no domínio, e que contém o ponto x0, portanto, ela é de classe C infinito neste ponto x0, que está aqui dentro de um intervalo que está contido no domínio, então a única representação dessa função f em I como série de potências em torno de x0 é esta aqui. O que é que está dizendo essa fórmula? Está dizendo que f é igual ao somatório de derivada enésima de f em x0 dividido por n fatorial vezes x menos x0 elevado a n.
essa unicidade que foi afirmada aqui, né, a única representação de f em I como série de potências, a unicidade é a menos de maneiras diferentes de escrever as mesmas parcelas. Ou seja, o que pode mudar é você escrever as mesmas parcelas de uma maneira diferente. Mas não é isso que vai alterar realmente a representação em série de potência, né? O que poderia alterar seria, no caso de você ter uma outra soma com outros coeficientes, uma coisa totalmente diferente, não apenas pela forma, mas pelo conteúdo, pelo significado, pelos coeficientes mesmo que estão sendo representados ali. Se isso acontecesse, aí você teria não uma única representação de f como série de potência, você teria mais de uma. Mas aqui eu estou dizendo que a representação é única. É única a menos de maneiras diferentes de escrever as mesmas parcelas. E perceba que é fácil aplicar essa fórmula, né? É fácil desde que você consiga dar uma fórmula para a derivada enésima da função f. Isso a gente pode fazer para algumas funções, seno, cosseno e polinomiais e outras mais, como a gente vai ver aqui. Aqui eu estou comentando sobre as duas partes do Teorema 2, que são a existência e unicidade. A parte da existência é um pouco mais difícil de provar. Eu não estou provando aqui, estou indicando uma parte no Stewart que trata disso. A parte da unicidade é mais fácil de provar. Eu estou mais ou menos dando a ideia de como provar isso aqui. Essa série que apareceu lá no Teorema 2, uma série como esta aqui, é chamada série de Taylor da função f em torno de x0. Quando o x0 é igual a zero, então toda essa potência aqui, x menos x0 elevado a n, vai se transformar em x elevado a n. Nesse caso, a série de Taylor é chamada série de Maclaurin. Então, a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor. Ou seja, com essa terminologia da definição 2, o Teorema 2 basicamente diz que toda função f de classe C infinito num ponto x0 possui uma única representação como séries de Taylor em torno desse ponto x0. Mas não é apenas isso, não é uma única representação em série de Taylor. É uma única representação em série de potências, e essa única representação em série de potências é uma série de Taylor. É mais forte dizer assim do que como eu tinha dito antes. Então vamos mostrar aqui como representar como série de potências a função cosseno. Perceba que cosseno é uma função de classe C infinito, porque você consegue derivar essa função infinitas vezes, né? E além disso, a gente consegue dar a fórmula dessas derivadas. Qual é a derivada enésima dessa função f num dado x0? Se eu derivar uma vez o cosseno, eu vou ter menos seno. Aqui eu estou derivando e avaliando em x0 logo. Então, derivada primeira de f em x0 vai ser menos seno de x0. Se eu derivar mais uma vez, esse menos seno aqui vai virar menos cosseno. E, novamente eu estou derivando e avaliando em x0. E por aí vai. Deriva de novo, fica seno de x0. Deriva de novo, fica cosseno de x0. E quando eu derivo mais de 4 vezes, aí eu volto para onde eu comecei. Por isso tem condições aqui em função de se 4 divide ou não determinadas expressões aqui. Por exemplo, vamos pensar em n igual a 1. N igual a 1, você vai estar aqui. N não, né? No caso... Não, tá certo. N igual a 1. N igual a 1. Derivou uma vez. Então, N está dizendo o quê? N é a quantidade de derivadas que você está calculando. Né? Quantidade de derivações sucessivas que você está fazendo na função cosseno.
Então, derivei uma vez, significa que aqui o n é 1. N igual a 1 significa que n menos 1 é 0. 4 divide 0? Sim, porque 0 dividido por 4 é um número inteiro, ou seja, é 0, é um número inteiro. Então, portanto, 4 divide 0. Não estou falando de 4 dividido por 0, não. Eu estou falando de 0 dividido por 4. Existe é um número inteiro que é 0. Então, 4 divide 0. Quando eu derivo duas vezes, eu vou chegar nesse resultado. Então, eu estou nesse caso aqui. E você percebe que, de fato, 4 divide 2 menos 2. Que é 0, né? Então, de novo, 4 divide 0. Então, vai ser n igual a 1 aqui. 4 divide 0. N igual a 2, 4 divide 0. N igual a 3, 4 divide 0. N igual a 4. 4 divide 4. 4 divide 4. Agora, né, já começou o outro ciclo aí. 4 divide 4. Aí quando eu for para n igual a 5, aí vai ser, ó, 5 menos 1 dá 4, né? Então, vou chegar nesse resultado e vou aplicar essa fórmula, porque 4 agora divide 4, que é 5 menos 1. Vou chegar depois nessa fórmula e vou usar esse caso porque o 4 divide 5, divide, já estou em n igual a 6, né? Então vai ser aqui 6 menos 2 dá 4, 4 divide 4, né? Então por isso eu uso essa fórmula. Então isso aí funciona para todo n. Vai dar todas as derivadas, as derivadas de todas as ordens da função cosseno avaliada em x0. Em particular, quando eu considero x0 igual a 0, esses resultados que eu obtive aqui vão se transformar nesses. Menos seno de 0 vai dar 0. Menos cosseno de 0 vai dar menos 1. Menos 0 vai dar 0. Menos cosseno de 0, acho que eu disse errado aqui. Menos seno de 0 vai dar 0. Menos cosseno de 0 vai dar 1. Então eu transformei aqui aquelas expressões em números mesmo, colocando x0 igual a 0. O meu interesse original era considerar x0 igual a 0 mesmo, porque aqui o que eu quero fazer é encontrar uma representação em série de potências para essa função cosseno em torno de x0 igual a 0. E essa representação vai ser uma série de Taylor. Mas é bom, antes de considerar o valor dado para o x0, fazer as contas com o x0 arbitrário. Isso pode ser interessante, para não se perder. É o que eu estou fazendo aqui. Para você saber, assim, continuar, né, a derivação. Porque se eu tivesse chegado exatamente no valor correspondente a x0 igual a 0, eu teria escrito 0 aqui. Aí não teria como aproveitar esse resultado parcial para calcular a próxima derivada. Eu não saberia, chegou em 0. Tá, e a próxima? Eu teria que voltar do início, pegar o cosseno derivado duas vezes. Aí quando eu chegasse na próxima, teria que voltar lá no cosseno derivado 3 vezes. A vantagem de considerar um x0 arbitrário aqui, antes de colocar o 0 no lugar do x0, é que você consegue aproveitar esses resultados. Se eu sei que isso aqui é a primeira derivada, eu derivo mais uma vez para chegar na segunda. Derivo mais uma vez para chegar na terceira. Você consegue reaproveitar. Não vai ter que ficar sempre voltando lá para o cosseno, derivando cada vez mais vezes a mesma função. Aí por isso que só depois eu coloquei aqui o valor de x0 no lugar dele, no lugar de x0. Você consegue agora resumir todas essas 4 condições em duas apenas, que são essas duas aqui. Quando é que está dando zero? O resultado aqui da derivada enésima de f em 0. Dá zero se 4 divide n menos 1 ou se 4 divide n menos 3. Isso é a mesma coisa de dizer que n é ímpar. E quando é que não dá zero? Não dá zero nesses dois casos aqui, se 4 divide n menos 2 e se 4 divide n.
Mas essas duas condições, quando você diz que uma ocorre ou a outra ocorre, se é a mesma coisa de dizer que n é par. N ser par significa que n é divisível por 2, que equivale a dizer que 4 divide n menos 2 ou 4 divide n. É equivalente. Aí eu posso também juntar essas duas expressões numa única fórmula. Como eu sei que ou dá menos 1 ou dá 1, eu sei que vai dar menos 1 elevado a alguma coisa. Essa coisa é o quê? Essa coisa é justamente o que vai dizer se dá menos 1 ou se dá 1. Vai dar menos 1 quando? Vai dar menos 1 quando n, além de ser par, for tal que n menos 2 é divisível por 4. Então, nesse caso, isso vai ser equivalente a dizer que n sobre 2 é ímpar. N sobre 2 é ímpar. Ou seja, é um n par que não é divisível por 4, porque n sobre 2 é ímpar. É por isso esse n sobre 2 está sendo usado para diferenciar dentro desse caso n igual a, dentro desse caso de n ser par, ele serve para diferenciar quais desses dois subcasos eu tenho, se eu tenho este ou se eu tenho este. No primeiro, essa condição equivale a n sobre 2 ser ímpar. Então o resultado é menos 1. E no segundo, equivale a dizer que n sobre 2 é par. Então o resultado é 1. Por isso eu chego nessa expressão. Não é tão trivial perceber esse tipo de coisa aqui, porque envolve algumas propriedades de números inteiros, naturais e tal. Mas esse resultado aqui do cosseno e o do seno, que a gente vai ver também, são resultados muito importantes, e mesmo que você não saiba reproduzir toda a dedução, tem que saber a fórmula. Isso vai ser importante. A fórmula do seno e a fórmula do cosseno, como série de potências. Mas eu recomendo que vocês tentem refazer essa aqui, do exemplo 3. E tentando entender, né? Como é que é essa equivalência aqui e tal. Pode até escrever de uma outra forma, mas tentar perceber isso aí é importante. Então vamos ver onde é que eu vou chegar. Ó. Eu estou tentando fazer o que aqui? Eu estou tentando fazer isso. Estou tentando construir essa série usando a função f de x igual ao cosseno de x. Por isso eu estou calculando a derivada enésima desse cosseno, né? E avaliando essa derivada enésima em x0 igual a 0. Então, na verdade, eu estou procurando uma série de Maclaurin para o cosseno, que é uma série de Taylor com x0 igual a 0. Então, agora eu vou substituir na fórmula aqui da série de Taylor. Essa expressão que eu acabei de obter para derivada enésima de 0, que é esta aqui, eu vou tentar substituir lá. O problema é que ela está definida aqui em dois casos. Mas eu vou fazer uma separação das parcelas para poder colocar cada coisa no seu lugar. Então vou voltar lá na fórmula e colocar. Ó. A fórmula é esta. F pode ser representado por esta série de Taylor. Aí eu não sei exatamente quanto dá isso aqui, quer dizer, depende do n, né? A derivada enésima de f em 0 depende do n. Como eu não sei exatamente qual resultado vai dar, assim, não tem como dar uma única expressão para isso, vai depender do n, eu vou separar as parcelas aqui. Vou separar as parcelas pares das parcelas ímpares. Quando eu separo as parcelas pares, eu estou dizendo que o n é um número par. Parcelas pares significa isso, parcelas com n par. Se o n é par, então n é da forma 2k. Então por isso eu estou colocando aqui no lugar de n, 2k. E o k varia também de 0 a infinito. Nas parcelas ímpares, eu vou colocar 2k mais 1 no lugar de n. Aí vai ficar assim. E novamente o k varia de 0 a infinito.
Agora que eu separei parcelas com n par das parcelas com n ímpar, eu posso dizer quanto vale isto e quanto vale isto. Porque agora eu sei que esta é uma derivada de f de ordem par e esta é uma derivada de f de ordem ímpar. Aí eu volto aqui, ó. Se a ordem da derivação n for ímpar, o resultado é zero. Se a ordem da derivação for par, o resultado é menos 1 elevado a n sobre 2. Então, vou colocar aqui. Ordem par vai dar menos 1 elevado a este n aqui, que é 2k, dividido por 2, que vai dar k. Então vai ficar menos 1 elevado a k, desse lado aqui das parcelas pares. E do outro lado, derivada enésima, onde n é igual a 2k mais 1, de f em 0, vai dar o quê? Como a ordem da derivação é ímpar, isso aqui diz que o resultado é zero. Opa, isso aqui diz que o resultado é zero. Então, vou colocar zero aqui no lugar. Como é zero esse coeficiente, é zero o numerador do coeficiente, né? Vai zerar tudo aqui. Então, descarta tudo aqui nesse segundo somatório. E no outro já é o resultado aqui. Então, eu estou vendo que a função cosseno, que é esta f aqui, possui esta representação como série de potências. Ou seja, cosseno de x é igual a esta soma aqui, infinita, essa representação em série de potências. Isso vale para todo x real. Por que vale para todo x real? Vamos voltar lá no teorema 2, né? Sempre a representação dada aqui pelo teorema 2 vale em todo x no intervalo que é não degenerado, contendo o ponto x0, onde a função é de classe C infinito. Como a função cosseno é de classe C infinito em todo o conjunto dos números reais, então a gente pode considerar um intervalo i aqui, no caso do cosseno, como sendo todo o conjunto dos números reais. Por isso, essa representação vale para todo x real. Ou seja, vale no intervalo de menos infinito a mais infinito. Ou seja, tem raio de convergência infinito. Essa série aí. No exemplo 4, eu estou fazendo uma conta bem parecida agora para a função seno, mas é bem parecida, então eu não vou explicar tudo de novo. É análoga, tá? Aí você compare uma com a outra aí e veja o resultado final aqui, ó. Seno de x igual a somatório de menos 1 elevado a k vezes x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Veja a diferença dessa representação aqui do seno com relação a essa do cosseno. O que muda é o quê? Vamos olhar primeiro o que é que tem em comum. O que tem em comum é esse menos 1 elevado a k. É igual, tanto aqui no cosseno quanto no seno você tem menos 1 elevado a k. Não muda isso. De resto, o que você tem é uma expressão da forma x elevado a 1n sobre n fatorial. X elevado a n sobre n fatorial. Sendo que no seno esse n é ímpar e no cosseno esse n é par. Ó, x elevado a n sobre n fatorial. O que muda é isso. Como é que eu vou lembrar agora qual é a representação que tem n par e qual é a representação que tem n ímpar? Uma mnemônica que eu uso é a seguinte: cosseno é uma função par. Lembra de função par e função ímpar do cálculo 1? Quando você tem f de menos x igual a f de x, significa que f é uma função par. E quando você tem f de menos x igual a menos f de x, significa que f é uma função ímpar. Então, um fato das funções seno e cosseno é que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Isso já dá a dica aí de expoentes pares na representação do cosseno e expoentes ímpares na representação do seno. E embaixo também, no fatorial aqui, número ímpar no caso do seno e número par no caso do cosseno.
Isso é para saber, tá? Essas representações aqui do seno, do cosseno. Saber e ter condições de usar se for necessário, se sentir necessidade de usar essas representações para calcular outras coisas também. A que a gente viu antes foi o quê? Só de funções racionais e polinomiais, né? Então agora a gente está vendo cosseno, seno. E tem outras aqui, ó. Vai ter... Esses exemplos eu vou... Os próximos eu vou deixar para vocês lerem. Porque o procedimento é basicamente o mesmo. Uma representação como série de potências em torno de x0 igual a zero para essa função f de x igual a seno de π sobre x, seno de πx. Esse exemplo x aí, esse exemplo 5 aí foi uma questão de prova. Eu tinha dado na aula a representação do seno de x, né? Que é esta aqui. A partir dessa você chega facilmente nessa. E não precisa nem fazer tudo de novo. Aqui eu estou mostrando como é que faz tudo de novo. Se você lembrar desta, para chegar nesta, é fácil. Só colocar πx no lugar de x aqui. Agora, tá, não lembro qual é a representação do seno. Aí eu vou fazer tudo de novo, se lembrar, tá? Como é que faz? É o que eu estou mostrando aqui. Ó. Como é que faz tudo de novo. Pela fórmula mesmo da série de Taylor. Depois vai estar mostrando aqui da exponencial. A da exponencial é bem bonitinha. Exponencial de x igual a somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Eu mostrei a vocês, né, numa aula passada, dizendo que séries de potências são importantes porque permitem representações em séries de potências como esta aqui. Bem bonitinha essa fórmula aqui. Bem bonitinha e útil também. A gente vai mostrar depois coisas importantes sobre EDOs envolvendo isso aqui. Ó. Envolvendo esta e a do seno e cosseno. Esta e esta. Vou precisar delas para mostrar uma coisa importante depois sobre EDOs. Que vai envolver números complexos também. E por último aqui vai ter no exemplo 7 uma representação em série de potências de uma função uma função que tipo é essa? Uma função potência com expoente não natural, um expoente real. Função potência com expoente real. Eu posso encontrar uma representação em série de potência para essa função. Em torno de qualquer x0. Eu estou escolhendo aqui x0 igual a 0. Quer dizer, em torno de qualquer x0 diferente de menos 1. Eu estou escolhendo aqui x0 igual a 0. Vou deixar também para vocês lerem, mas vou fazer apenas umas observações sobre esse exemplo. Isso aqui é o famoso binômio de Newton. É essa fórmula aqui, ó, que a gente vai obter para representar essa função. Onde esse coeficiente binomial é definido por esta fórmula. Pode não ser a mesma fórmula, não é exatamente a mesma que vocês estudaram em análise combinatória no ensino médio. Tem uma diferençazinha sutil, porque aqui o P é um número real, não é um número natural. Então isso aqui é um coeficiente binomial generalizado. Ele está escrito sem fatoriais em cima e com um fatorial apenas embaixo, mas é como se eu tivesse cancelado um fatorial de cima com outro que estava embaixo. Aí fica nessa forma aqui. Essa fórmula é consistente com a fórmula que vocês estudaram no ensino médio, que é P fatorial. No caso aqui, se P fosse inteiro, isso aqui ficaria P fatorial em cima, dividido por K fatorial vezes P menos K fatorial. Ficaria assim. Aí, quando se faz um cancelamento do P menos K fatorial que está embaixo com parte do P fatorial que está em cima, aí você pode reescrever desse jeito aqui. Portanto, esta fórmula, embora sirva para P real arbitrário, ela é consistente, ela não contradiz, ela tá de acordo com a fórmula que vocês aprenderam. É apenas uma extensão, uma generalização, de modo a permitir que esse P seja real. Aí, o que é que a gente descobre? A gente descobre que esta função pode ser representada por esta série de potências. E daqui é fácil provar que sempre que você tiver x mais p elevado a... ou x mais y, sempre que você tiver x mais y elevado a p, isso vai dar essa série aqui.
que vocês também já devem ter estudado no ensino médio. Fórmula de quê? Binômio de Newton, né? Binômio de Newton. Agora tem um detalhe histórico aí, é que a fórmula do binômio de Newton que vocês estudaram no ensino médio, na verdade ali não foi Newton que descobriu não. Foi uma fórmula bem mais simples, porque o P era natural, então era bem mais fácil. E ali já aquela fórmula já era conhecida muito antes, desde a Idade Média, por chineses e islâmicos. A fórmula que vocês estudaram no ensino médio, que é basicamente esta, sendo que o P sendo um número natural. Esta aí já é mais antiga do que andar para frente. Agora, a que Newton descobriu, por volta desse ano aqui, 1665, aí foi esta aqui, ó, com P real. Aí é outra história, porque já envolve o que? Somatório infinito, né? Esse somatório aqui é infinito. Se o P fosse natural, não seria infinito, seria finito. Aí foi esta que Newton descobriu. Eu acho que ele descobriu isso aí na peste, quando estava tirando as férias de quarentena, né? Da peste negra. Aí não tinha nada para fazer, foi fazer isso aí. Ah, lição para todos nós, né? Encerramos aqui esse assunto. Tem exercícios, essas funções aqui para representar em série de potências e tal.